Nessa terça-feira começam o retorno dos jogos da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões e também durante a semana o início das oitavas de final da Europa e da Conference League. Os jogos de maiores destaques nessa terça-feira é o jogo da volta entre Real Sociedad e PSG. O PSG venceu na França por 2-0 e o grande jogo do Bayern de Munique com a Lazio. O Bayern perdeu na Itália por 1-0 e desde então vem se complicando muito no campeonato alemão. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça, dia 5 de março. Começamos o nosso planejamento no jogo da volta entre Real Sociedad e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo 2-0, gols do Mbappé e do Barcola, os dois gols no segundo tempo, um aos 58 numa bola parada e um aos 70 minutos. O PSG se comportou muito bem depois do primeiro gol, no momento ali onde a Real Sociedad até se defendia bem antes do primeiro gol. Quando sofreu o primeiro gol, sofreu também uma desestabilização defensiva, né? O time sentiu que o PSG foi para cima, fez o segundo gol e depois de conseguir resolver o jogo, se comportou de uma maneira muito madura, né? Isso a gente precisa elogiar, porque o PSG está em busca dessa primeira Liga dos Campeões e se comportou de uma maneira muito madura, como um time copeiro, depois de abrir o 2-0. E vai enfrentar o Real Sociedad, que está na ladeira abaixo, está embalado, como diz um primo meu, está embalado morro abaixo, né? Desde que nos últimos 5 jogos da Real Sociedad dentro de casa, 3 empates, 2 derrotas, e se a gente considerar o último jogo dentro de casa agora também, que foi no campeonato da Copa do Rei, temos mais uma, entre aspas, derrota moral, né? Foi um empate, saiu atrás do Mallorca, empatou com o Oyarzabal, mas o próprio Oyarzabal perdeu um penal na disputa das semifinais, jogo da volta. O primeiro jogo tinha sido 0-0 e a Real Sociedad foi eliminada dentro de casa. O Bilbao vai fazer a final com o Mallorca. Então, além de estar numa fase ruim no Campeonato Espanhol, talvez focado na Liga dos Campeões, o time da Real Sociedad também teve esse revés, sendo eliminado da Copa do Rei dentro de casa por um time relativamente inferior, né? Então, emocionalmente falando, já é uma Real Sociedad que está em ebulição e ainda teve, para piorar, esses últimos acontecimentos dentro de casa. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio? A gente consegue perceber ali o PSG fora de casa tendo um aproveitamento muito bom. Mas óbvio, a gente sabe que o nível de enfrentamento na França, apesar de ser um futebol físico, pegado, o PSG tira de letra, né? Não é à toa que ele está tão na frente dos segundos colocados. Mas o que mais chama atenção é a fase da Real Sociedad, que é um time muito forte, sempre foi um time muito organizado, mas pelo momento da equipe a gente cria uma desconfiança. Será que a Real Sociedad é capaz de lidar com essa crise momentânea que está vivendo em casa e também com essa necessidade de reverter um placar de 2-0? O jogo não está decidido, mas será que ela consegue lidar com isso? Bom, vamos lá. O time da Real Sociedad saiu na frente do placar em apenas 54% dos jogos em casa. Para uma equipe que precisa reverter o placar, isso aqui é pouco. Marcou uma média de 1,46 gols por jogo, precisa aumentar essa média e não pode sofrer. Se sofrer um gol por aqui, vai ter que fazer 3 e assim sucessivamente. Então a situação aqui fica bem mais complicada. O PSG saiu na frente em 83% dos jogos, ficou sem sofrer gol em 50% das partidas, uma defesa bem sólida, e falhou pouquíssimo em marcar fora de casa. Tudo que o PSG quer é marcar mais um gol aqui na Espanha e aí já meio que decretar a situação para cima da Sociedad. Uma situação curiosa é que a Real Sociedad precisa de 4 chutes no alvo em média para fazer um gol. Já o PSG, menos de 3,7. Óbvio que a Sociedad tende a ter um jogo mais agressivo e tende a finalizar mais um gol. Porém, é provável que o PSG jogue um pouco mais no contra-ataque e se você der a oportunidade, o time do PSG tende a aproveitar. No primeiro tempo, o PSG tem mais gols marcados e menos gols sofridos. Então, a Real Sociedad vai enfrentar uma defesa que se defende muito bem na primeira etapa, que entra muito bem no jogo. O pior momento defensivo do PSG é no segundo tempo, mas curiosamente também é um momento frágil defensivamente da equipe da Real Sociedad. As duas equipes têm sofrido gols de bola aérea, mas a Sociedad marca um pouco mais nesse fundamento. O PSG se destaca mais nas finalizações de fora da área e a gente não pode esquecer que o gol do PSG, o primeiro, né, o que o PSG abriu o placar, foi marcado de bola parada. Nos momentos dos gols, o time da Real Sociedad se destaca um pouco mais nos primeiros 30 minutos de jogo e é isso que ele precisa, sair na frente o quanto antes, abrir o placar para incendiar o estádio, chamar a torcida junto, porque se ficar naquele marasmo vai ser complicado. É uma equipe que toma poucos gols nesses momentos e à medida que o tempo vai passando,
o Real Sociedad vai tomando mais gol. Isso é um problema, né? Não adianta você construir ali 1-0 no placar, ou então até, quem sabe, fazer 2-0, mas tomar um gol no final. Vai ter sempre que andar na corda bamba entre precisar marcar 2 e, obviamente, não poder sofrer. Também acelera nos últimos minutos de jogo a equipe da Real Sociedad. Já o PSG é bem dividido os gols marcados. A equipe marca tanto ali por volta dos 15 minutos para frente e vai embora, na mesma proporção. Os gols sofridos acontecem mais no final do jogo do que no primeiro tempo. Para quem está esperando um PSG sem a bola, sem tanta agressividade, pode estar pensando aqui numa Real Sociedad ganhando nos escanteios, né? Esse cenário de fato pode acontecer, mas perceba que a Real Sociedad não é nenhuma equipe que costuma ter tanto a mais escanteio que os outros competidores que vão visitar a sua casa. Então é bom tomar um pouco de cuidado com isso. Os principais jogadores da Real Sociedad, inclusive um que a gente citou agora há pouco, foi o Oyarzabal, que teve o seu retorno, se não me engano ele estava com desconforto, alguma lesão, contra a equipe do Mallorca. É um dos jogadores com maior quantidade de gols da equipe. Infelizmente para ele, teve o pênalti perdido ali no momento decisivo contra a equipe do Mallorca. Outro jogador, Takefusa Kubo, que já foi jogador do Real Madrid, 7 gols e 3 assistências. Brais Mendes também com 4 gols, 3 assistências. Tem outros jogadores aqui bem importantes. Do lado do PSG, obviamente, a gente conhece Kylian Mbappé, que agora tem ali aquela questão, né, de vai pro Real Madrid e está sendo substituído quase todo jogo. O último jogo, agora contra o Mônaco, foi substituído aos 46, né, o iniciozinho do segundo tempo. Não sei se para poupar ou já para passar algumas mensagens, ele tem sido substituído com frequência. Vitinha também com 5 gols e 2 assistências, Dembélé com 7 assistências e 1 gol, e aqui embaixo Gonçalo Ramos e Kolo Muani com 5 gols e 6 gols respectivamente. Cada um são os principais jogadores, então você verifica aí na hora da escalação se alguns deles vão estar de fora. É um jogo muito tenso, porque a gente pode até tentar prever o comportamento do PSG, já que ele não precisa da vitória. Uma derrota por 1-0 classifica o PSG, mas não dá para ter certeza que será de fato esse comportamento. Qual seria o comportamento padrão? Se é a Real Sociedad que precisa de 2 gols, é o PSG que não precisa jogar de maneira agressiva. Então a agressividade do PSG pode ser concentrada na marcação, para fazer o tempo passar, para mexer com o emocional da Real Sociedad e, obviamente, nos contra-ataques. É o que a gente imagina, mas não necessariamente precisa ser assim. O PSG pode ser maduro o suficiente para tentar também ter a bola. E não necessariamente a Real Sociedad vai morder o tempo todo para tentar ali empurrar o PSG dentro da sua área defensiva. Acho difícil até isso acontecer. O PSG tem qualidade técnica para manter a bola. Então tende a ser um jogo parelho e não necessariamente um jogo onde a Real Sociedad tome conta da partida. E sendo assim, se a gente não esquecer que do outro lado o PSG também tem qualidade técnica, a gente já consegue criar uma situação para não olhar só para o lado da Real Sociedad. Porque o que vai ter de gente pensando numa vitória seca ou numa dupla chance da Real Sociedad pelo fato do PSG não precisar da vitória, vai ter muita gente pensando nisso. Porém, do lado de cá, o PSG tem qualidade para manter a bola, para fazer o tempo passar e para usar do nervosismo da Sociedad para ganhar o jogo. Eu não vejo o PSG vindo para esse jogo só para se defender. Então é um risco muito grande você apostar todas as suas fichas, entre aspas, de que a Real Sociedad vai ter facilidade só porque a desvantagem é dela. Acho que é um pensamento equivocado. Acredito que o PSG tenha condição de manter a bola e disputar essa posse de bola e que o maior risco vai ser justamente uma Real Sociedad exposta, porque é aí que o PSG pode jogar de maneira reativa, tá? Então é um jogo muito cascudo para se analisar, muito. Eu, como trader, venho para trabalhar correção de preço. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado se a Real Sociedad estiver sendo melhor em campo. Porque ao me posicionar contra o PSG, caso a Real Sociedad esteja de fato melhor em campo, eu posso tomar um contra-ataque a qualquer momento do PSG. Com Kolo Muani, com Mbappé, com Gonçalo Ramos. Não sei quem vai ser os titulares ali, mas é um time ofensivo muito veloz. Então é muito difícil um jogo para se posicionar. Eu tomaria muito cuidado. Se você é um Panther por aqui, sinceramente, eu não duvido que o PSG possa vencer de novo a partida. Não duvido. Para mim, o PSG tem tanta qualidade quanto a Real Sociedad. Já mostrou maturidade no jogo de ida, em casa, principalmente depois que estava 2-0 no placar. Poderia ter ficado totalmente recuado, desistido do jogo, mas não. Fez a bola girar, como eu acho que o PSG tem que fazer nesse jogo da volta. Então eu não duvido que o PSG possa surpreender de novo a Real Sociedad, usando a má fase da Sociedad e também os contra-ataques para punir a equipe adversária por aqui. Por isso,
Mas eu não vou te indicar nada no mercado de resultados. Só vou te criar esse alerta, para não pensar só na sociedade. Não esqueçamos aqui que o PSG é um time de elite, que tem bons jogadores. Talvez não tenha conseguido o seu grande objetivo ainda, mas o Mbappé ainda está ali. Então, eu gosto de pensar no cenário de 2 gols. Um cenário onde a Real Sociedad possa tentar marcar o primeiro ou possa tentar surpreender o PSG, mas um cenário também onde o nervosismo da Real Sociedad faça com que o PSG também possa marcar gols por aqui. Não gosto dessa cotação de 1,30. Te aconselho a esperar uma valorização para você ter uma relação melhor. E em cima desse conceito, eu não duvido de um ambas marcam. Tá? Porém, num jogo tão amarrado como esse, tão difícil de se analisar, o problema do ambas marcam é você se posicionar no pré-live num jogo 0-0. Eu prefiro pensar no over 1,5 porque eu posso até trabalhar o over 1,5 depois do primeiro gol, lá no final, que é onde, por exemplo, a Real Sociedad toma mais gols, né? E nessa necessidade de se expor, eu vejo o PSG buscando um contra-ataque aqui ou ali e conseguindo também marcar um gol por aqui. Então, se for para esperar uma valorização da odd do 1,5, eu prefiro 1,5 do que o ambas marcam sim. Se você quer trabalhar no mercado de resultados, considere o risco de que um PSG vem também para jogar bola. E que a não necessidade do PSG vencer não faz dele aqui um time inferior. Não esqueçamos disso, tá bom? Para mim, como não tem favorito, o jogo é totalmente parelho. É muito difícil cravar aqui vitória, mas eu acredito que pelo menos 2 gols a gente possa ver por aqui, porque se a Real Sociedad não se expor, meus amigos, se terminar do jeito que começou, o PSG passa para as quartas. Também às 5 horas, desnecessário, né, UEFA? Poderia ter colocado aqui, por exemplo, às 14h45 o jogo do PSG e às 5 horas o jogo do Bayern. 2 jogaços desse a gente tem que acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, faz parte do protocolo reclamar também, né? Tô sempre reclamando, então custa nada reclamar mais uma vez. Bayern de Munique a 1,25 contra Lazio. A situação do Bayern é delicada. Faz tempo que você não ouve isso, né? Faz quantos anos que a gente não fala isso daqui? A situação do Bayern de Munique é delicada. Poxa, cara, é até difícil, né? Você ter visto um Bayern do Hans Flick batendo quase todos os recordes há poucas temporadas atrás e ver um Bayern desse jeito aí. A gente nem sabe mais se pode confiar ou não na equipe do Bayern de Munique. Talvez em casa sim, né? Mas uma equipe que não tem cumprido as expectativas, né? Nos últimos jogos do Bayern de Munique, mais um empate agora contra o Freiburg, num jogo onde parecia que a vitória viria. Freiburg conseguiu numa bola parada no lateral fazer o seu gol. Vinha de um jogo difícil contra o Leipzig, mas conseguiu ali desbloquear o jogo no finalzinho com o Harry Kane. Perdeu de virada para a equipe do Bochum e a derrota para Lazio. Antes disso, a derrota para o Bayer Leverkusen. O que favorece um pouco a equipe do Bayern de Munique é que é uma equipe que somou muito ponto dentro de casa essa temporada. As únicas derrotas do Bayern, ou os únicos jogos onde o Bayern de Munique não somou ponto em casa, foi a derrota para o Werder Bremen por 1-0 e o empate contra a equipe do Leverkusen, que se eu não me engano foi 2-2. Tirando isso, foi um Bayern de Munique que venceu praticamente todas as partidas. A gente pode utilizar aqui o PDF de apoio e perceber que foram 10 vitórias em 12 jogos, 83% de aproveitamento, também 83% a equipe saiu na frente do placar. No jogo contra a equipe do Leverkusen, se não me engano, abriu o placar. No jogo contra o Bremen, não. Falhou em marcar em apenas 8% dos jogos. Vai precisar de gols, obviamente, no jogo de hoje. E ficou sem sofrer em metade das partidas. A Lazio também costuma surpreender os seus adversários fora de casa. Também falha pouquíssimo em marcar, mas tem sofrido gols com mais frequência. A Lazio fora de casa vem de uma derrota, 2 vitórias, outra derrota e mais 2 vitórias. A Lazio vem de uma derrota em casa contra o Milan. Teve um jogador expulso e acabou perdendo. E também perdeu para Fiore, ou seja, depois que venceu o Bayern de Munique, perdeu para a equipe do Bolonha, 2-1 em casa, se eu não me engano de virada, num vacilo da zaga, venceu o Torino, perdeu para Fiore e perdeu para o Milan. Então, em quesito de momento, a Lazio também não tá isso tudo, né? Não sei se reagiu tão bem àquela vitória contra o Bayern de Munique. Qual foi o X da questão aqui? O Bayern de Munique não fez uma partida ruim contra a Lazio. Deixa eu até pegar aqui como é que foi o jogo de ida. A gente teve 1-0 com um gol de pênalti por um vacilo do Upamecano aos 67 minutos. O Upamecano que voltou a repetir essa mesma situação de vermelho e penal no jogo contra o Bochum. E a gente comenta aqui que o Upamecano não é que ele é um cara azarado, ele é um cara desastrado. É um bom zagueiro, mas é novo ainda. E é um cara desastrado. A gente tem que tomar cuidado, o Bayern tem que tomar cuidado, para que não pegue no Upamecano essa síndrome do azar. Então eu acredito que o Bayern de Munique já está segurando um pouco o Upamecano nos jogos da Bundesliga, né? Estão trabalhando com o De Ligt ali na zaga. E provavelmente a gente vai ter o retorno do De Ligt contra a Lazio junto com o Minjai, né? O outro zagueiro da equipe do Bayern. Mas o que o Bayern de Munique vai precisar aqui não necessariamente é se defender, mas vai precisar atacar, vai precisar fazer gol, né? Esse é o principal objetivo aqui do Bayern, que tem uma média de 3 gols marcados por jogo dentro de casa. No primeiro tempo, o Bayern tem mais gols marcados que a Lazio, um pouquinho mais só, mas tem.
e menos gols sofridos, mas perceba que ainda assim é uma Lazio agressiva. O número de vitórias da Lazio é até maior do que a do Bayern. No segundo tempo, o pior momento defensivo da Lazio. O Bayern de Munique acelera demais a quantidade de gols, chega a uma média de 2 gols marcados por segundo tempo. Impressionante. Poucas são as equipes que a gente vê fazendo esse tipo de coisa. Já o time da Lazio sofre uma média de 1 gol por jogo na segunda etapa. Então o que o Bayern precisa por aqui é exatamente isso. Pelo menos 2 gols contra 1 da Lazio, para pelo menos empatar esse tipo de situação. Os gols de cabeça, o Bayern de Munique tem mais gols marcados, a Lazio não sofre tanto, mas o Bayern se destaca nesse fundamento, e isso aqui pode ser uma arma do Bayern, né? Uma Lazio talvez muito recuada, tentando trabalhar com essa vantagem de 1-0. As finalizações de cabeça, né, os cruzamentos para a área, podem sim ser uma arma do Bayern. Não é uma equipe que utiliza muito isso assim como pretexto. Os gols de cabeça saem naturalmente ali, de escanteio e tudo mais, mas é uma equipe que pode usar desse fundamento, né? Eu vejo o Bayern usando mais a finalização de fora da área necessariamente do que propriamente esses chuveirinhos. Não é característica do Bayern utilizar chuveirinho o tempo todo. Nos momentos dos gols marcados, aqui uma aceleração nos primeiros 15 minutos do Bayern. Depois, o time vai aumentando os gols marcados à medida que o tempo vai passando, chegando a 26% desses gols lá por volta dos 15 minutos finais. Os gols sofridos do Bayern são no segundo tempo, e é aqui que o Bayern tem que tomar cuidado. Não adianta nada devolver 1-0, né, a derrota de 1-0 para a Lazio no primeiro tempo e tomar o gol de empate no segundo, ou cometer um pênalti bobo aí no segundo tempo. O time da Lazio acelera bastante no comecinho do primeiro tempo, né, no meio do primeiro tempo, e também no retorno do intervalo, e sofre bastante no segundo tempo. Isso aqui é um alerta, né? Não adianta também, igual aconteceu com o United, contra o City agora. Não adianta se defender tão bem no primeiro tempo e no segundo tempo desorganizar. Ah, mas foi finalização de fora da área. Foi. E o Bayern finaliza muito bem de fora da área. Então, se for para lá segurar esse 1-0 como margem de vantagem, ela vai ter que se defender do minuto 1 até os 90 e blau. Vai saber quanto que o juiz vai dar aqui de acréscimo. O Bayern de Munique terminou com mais escanteios em 100% das partidas que fez dentro de casa, para quem gosta de trabalhar escanteio, em 92% no primeiro tempo e em 83% no segundo. A Lazio terminou com 50% dos jogos com mais escanteios. Os principais jogadores do Bayern de Munique, a gente já sabe: Harry Kane, 27 gols, 5 assistências, Leroy Sané, 11 assistências e 8 gols. Eu acredito que a classificação do Bayern, se acontecer, vai passar muito pelo pé do Leroy Sané. Sempre foi um jogador que eu gostei demais da conta quando estava no City. É um jogador muito importante para o Bayern e quando ele está inspirado é difícil segurar. Musiala também fez gol no último jogo, 7 gols e 3 assistências. Thomas Müller, 7 assistências aqui em 1 gol. Esses são os principais jogadores da equipe do Bayern, além do Goretzka, que é um fator surpresa por aqui. Do lado da Lazio, Felipe Anderson, 6 assistências e 3 gols. Luiz Alberto, 4 gols, 4 assistências. Ciro Immobile, principal jogador da equipe aqui ofensivamente falando, 6 gols e 1 assistência. E o Castellanos, que é o jogador surpresa aqui com 3 assistências e 2 gols. Dá para ficar de olho nesses jogadores. Se tiver alguém de fora, é sempre bom acompanhar. Se você é um trader por aqui, se o comportamento da Lazio foi um comportamento recuado, compactado, chamando o Bayern para cima, saiba que o Bayern de Munique joga muito bem nesse fundamento. Os gols sofridos pelo Bayern de Munique não costumam ser de contra-ataque o tempo todo. Se você pegar o gol do Bremen, foi uma jogada individual, que foi o gol do Bremen contra o Bayern na casa do Bayern. Foi uma jogada individual, driblou alguns jogadores dentro da área e fez o gol no Neuer. O gol de empate da equipe do Leverkusen foi um gol de falta do Grimaldo, se eu não me engano. Então o Bayern de Munique não fica tomando gol de contra-ataque o tempo todo. Então quando a gente vê o Bayern exposto, próximo da sua área ofensiva, não quer dizer que ele está correndo tanto risco, porque ele se defende bem. O problema do Bayern, eu costumo dizer que o problema do Bayern defensivo é muito mais quando o Bayern está recuado do que quando ele está para frente. E quando o Bayern está para frente, se a equipe da Lazio está chamando o Bayern para frente, é um grandíssimo risco para a Lazio, porque o Bayern joga muito bem nesse último terço ali do campo ofensivo. Ele sabe trabalhar essa bola, sabe jogar com a bola colada no pé, utiliza muito bem essa recuperação de segunda bola. Então, talvez a Lazio jogando muito compactada, com essa vantagem mínima, seja um problema. Pô, 10 minutos de jogo, você toma um gol do Bayern aqui, literalmente, fudeu. Então eu não acho que a estratégia da Lazio de totalmente se recuar logo no início é tão boa, porque o Bayern joga muito bem contra times fechados e a gente sabe como é que funciona isso na Bundesliga, né? Somente contra o Bremen e contra o Leverkusen ele não venceu. Então se a Lazio chamar o Bayern para o seu campo defensivo, eu quero estar a favor do Bayern nesse primeiro tempo. Tá? Esse é o meu cenário para trabalhar a favor do Bayern no trade. Se você é um punter por aqui, bom, sabendo que essa cotação do Bayern, caso esse cenário de uma Lazio recuada
provavelmente vai se manter, eu não te aconselho trabalhar o 1,25, é uma cotação muito esmagada. Para você ter um valor maior aqui, no longo prazo, você vai precisar de uma cotação mais alta. E para ter uma cotação mais alta, o Bayern tem que estar se complicando. 70 minutos ainda não marcou um gol, para você tentar buscar uma cotação mais próxima de 2, 1,70, 1,80, 2, 2,10. Seria situações melhores para se buscar do que uma cotação de 1,25, você já sabe como é que funciona. Eu vou deixar os vídeos aqui de Pare de Perder Dinheiro com Apostas Esportivas e também o vídeo dos bingos e bilhetes, que é onde as casas de apostas mais ganham dinheiro. Te mostrei lá um estudo das casas de apostas de Nevada, nos Estados Unidos, um relatório. Poucas são as casas de apostas que divulgam o relatório, né? 30%, 6 vezes mais lucros com múltiplos do que com apostas simples, é o que a casa de aposta coloca no bolso. Toda vez que você coloca ali aquela duplinha, aquela triplinha, aquele bilhetinho seguro, ou aquele bingo, né? Assiste o vídeo antes de você me xingar por aqui, porque aquele vídeo não é uma opinião minha. Eu não gosto de ficar dando opinião nesses temas. Eu te mostrei fatos ali. Agora, as pessoas aceitam ou não. Tem gente que não quer. É o que eu costumo dizer. O álcool faz bem para a saúde? Não, não faz. Todo mundo bebe ali um pouquinho e tal. O álcool não faz bem para a saúde. Não é por isso que a Ambev está parando de expandir. Pelo contrário, está cada vez maior. Então, nem sempre você saber da realidade, de como funciona uma casa de aposta ou como funciona as múltiplas e o bilhete, vai te fazer largar esse tipo de situação. Não vai. Mas eu tô aqui para te mostrar que existe, né? Uma realidade ali que você precisa saber. Depois de saber disso, você resolve o que fazer. Então essa cotação de 1,25 ali, seja numa dupla, numa tripla, num bingão ou numa aposta seca, acho sinceramente que não tem tanto valor assim. Isso se você deixar correr até o final. Mas em situações onde o Bayern esteja se complicando, pode ser interessante. Um Lazio na frente do placar, para um Bayern virar o jogo. Um Bayern de Munique ali faltando pouco tempo para você tentar pegar uma cotação um pouco mais alta, tá? Fora isso, não te aconselho a trabalhar com essa cotação. Eu quero trabalhar mercado de gols. Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário para trabalhar mercado de gols é o Bayern conseguindo reverter a situação fazendo 2 gols. Se o Bayern de Munique no primeiro tempo fizer 2 gols, a Lazio está ferrada, porque a Lazio vai ter que ir para cima e aí a gente vai ter espaço aqui para contra-ataque, tá? Agora, o Bayern de Munique vencendo por apenas 1 gol, o jogo ainda vai estar empatado, não tem motivo para a Lazio se expor tanto, ou o jogo 0-0 também, o Bayern ainda vai estar tentando ali buscar o seu gol e a Lazio pode se defender com a vantagem, também não buscaria gols por aqui. Só entraria em gols com o Bayern de Munique vencendo por 2-0, de preferência o quanto antes ele fazer esse 2-0. Na minha opinião, um jogo que o Bayern tem total condição de se classificar, total condição. Acho que o que aconteceu no primeiro jogo foi, assim, bem fora da caixinha. Acho que o Bayern tinha mais condição de sair da Itália no empate 0-0 do que com uma derrota. Então, é bem provável que o Bayern se classifique. Mas não é certeza, né? No futebol, nada é impossível. É muito improvável, mas nada é impossível. Então toma um pouco de cuidado, principalmente com a gestão que você vai fazer nesse tipo de jogo, para não deixar a certeza daquela voz da sua cabeça controlar o tamanho da sua stake. Cuidado, tá? Sempre haverá um novo dia, mas nem sempre haverá uma banca. Se você cuidar, sim. Se não, não. Bom, um dia praticamente dedicado a Champions como esse, você ainda tem alguns jogos extras para poder se focar. Por exemplo, Leeds, que é o segundo colocado na Championship, e o Leicester entram em campo. O Leeds enfrenta o Stoke City e o Leicester enfrenta o Sunderland, fora de casa. Além disso, nós temos aquela competição lá da Champions League da Ásia, que é a AFC Champions League. Temos Jeonbuk Motors contra Ulsan Hyundai. Se eu não me engano, ainda é jogo de ida. E também o Al Hilal contra o Al Ittihad. Aqui é clássico ali da Arábia Saudita, duas equipes que provavelmente não se gostam tanto. Lembrando que o Al Hilal está numa fase gigantesca de vitória, se eu não me engano, prestes a alcançar, falta acho que 2 ou 3 jogos para alcançar o maior número de vitórias de um clube de futebol. E o último jogo onde ele venceu foi justamente no campeonato da Arábia Saudita contra o Al Ittihad. Esses são os jogos que você tem extra para poder fazer. Tem um jogo de Libertadores à noite também. E a gente se vê amanhã com mais Liga dos Campeões e amanhã também já com Europa League. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Falou!